Os pais que é por quem eu chamo, é por quem eu choro. João de Deus. Olá, queridos ouvintes do podcast de Camões e Clarice. A nossa conversa de hoje é sobre o autor João de Deus. Ele não é um autor assim muito conhecido, ele deveria ser mais conhecido. É por isso que eu trouxe ele aqui, para a gente conversar um pouco sobre ele. Como de costume, nós vamos começar um pouquinho sobre a biografia do autor, que é importante a gente conhecer, até porque muitos aspectos da vida do autor é refletido através das suas obras, das suas poesias, dos seus poemas, né? A vida ela tem bastante influência sobre o trabalho desses autores. João de Deus ele foi poeta e pedagogo. Ele nasceu em 8 de março de 1830 e ele morreu em janeiro de 1896, lá na cidade de Lisboa. Ele frequentou durante 10 anos o curso de Direito em Coimbra. Há quem diga que ele meio que estava enrolando, né, esses 10 anos. Ele estava lá mesmo só para... não quero estar em casa. Tem gente que diz isso, tá? É comprovado? Não sabemos, mas, né? Entretanto, ele se destacou muito, né, na boêmia estudantil da época. Tanto que Antero de Quintal, ele admirava demais João de Deus, né, e as suas produções em si. Porque apesar de ele ter iniciado com o ultrarromantismo, depois ele abandonou e começou um próprio estilo muito próprio de fazer as suas poesias. A sua trajetória de publicação das suas poesias se iniciou lá por volta do ano de 1862, lá em Beja, né, que ele dirigiu um jornal chamado Bejense. Nem sei se é assim que se pronuncia, né, porque esses nomes portugueses são às vezes estranhos. Mas ele dirigiu esse jornal e nesse jornal ele publicou muitas das suas primeiras poesias. Então foi a partir disso que ele iniciou essa prática de jurisconsulto, né? Então, posteriormente ele foi eleito até deputado lá pro ano de 1868, mas as pessoas assim, né? Tudo que a gente sabe, que a gente lê por aí. Mas dizem que ele não fez nada durante esse mandato dele aí. E partindo para uma parte mais educacional, ele passou a integrar suas poesias em volumes diferentes, né? Como o volume Flores do Campo, né? Que é no qual a gente vai falar mais sobre. Depois seguiu para o Ramo de Flores, Folhas Soltas, Despedidas do Verão, Campo de Flores. Foi nesses volumes que ele começou a dividir as suas poesias e introduzi-las lá. João de Deus também teve um papel muito importante na alfabetização dos portugueses, né? Ele foi, inclusive, nomeado ao cargo de comissário-geral do ensino da leitura, porque ele desempenhava um papel social e cultural muito significativo para aquela época. Então, ele tinha é como se as suas atitudes, né, em todo o decorrer dos seus trabalhos, das suas obras, né, tivesse um papel muito importante naquela época, um impacto, né, essa é a palavra, um impacto bem relevante, né, decisivo para a alfabetização de camadas cada vez mais alargadas da população portuguesa, tanto que ele se destacou muito nessa parte da alfabetização também. E com a publicação no ano de 1876 da Cartilha Maternal, que foi o método de ensino da literatura, revolucionou esse panorama pedagógico nacional da época, porque marcou, né, esse processo de alfabetização, porque, como eu havia falado anteriormente, ele também era pedagogo, né? Então, devido a essa parte dele, né, de pedagogo, essa ação de pedagogo que ele teve, ele foi até homenageado em escala nacional na época, em Portugal, né? Foi homenageado em Portugal
e até pela Academia Real de Ciências do Instituto de Coimbra, né? Então ele foi muito importante nesse processo. Lembra que eu tinha comentado anteriormente também sobre o fato de Antero de Quintal considerar João de Deus mesmo um artista muito bom? Ele inclusive falava que ele era o poeta mais original do tempo, porque ele defendeu e ele praticou um lirismo chamado de lirismo depurado, né, que era inspirado até em Garrett, né, em Almeida Garrett. Ele trouxe a lírica tradicional portuguesa e na obra camoniana, né, e ele recuperaria o soneto, um dos seus gêneros de eleição, né. Almeida Garrett, ele trouxe muita coisa legal para a literatura portuguesa, e João de Deus, ele meio que seguiu alguns passos de Almeida Garrett. Inclusive, eu li em algum lugar que eu não lembro muito bem agora, que dizia que João de Deus, ele meio que tinha uma lacuna com Almeida Garrett, né? Um ciclo não fechado. Tendo conhecimento da vida e obra do autor, né, que é muito importante para que a gente possa fazer essa associação com a sua obra, nós vamos adentrar agora sobre as características, né, das suas produções em si. Logo, vou citar que João de Deus ele foi muito criticado, né? Teve essa crítica brasileira em torno da sua lírica. Então, muitos estudiosos, até como Masson Moisés, comentou sobre as suas obras em si. Eles se debruçaram sobre essa poesia lírica de João de Deus. No livro do Masson Moisés, que é a literatura através dos textos, ele tratou das principais características de João de Deus, por exemplo, os tipos de poesia que ele desenvolveu, as principais temáticas, o que ele trabalhou, que influências ele recebeu, quais as novidades trouxe para o romantismo, né? Ele, inclusive, dizia que a sua poesia lírica amorosa e satírica, conforme ele estava dizendo isso com base num campo de flores, né? Que era o volume que ele distribuía as suas produções. Era que o amor é um motivo permanente na poesia de João de Deus, né? Apesar de ele falar aqui do amor, mas João de Deus, ele tratou de diversos temas. Inclusive, ele ainda disse que João dá um tiro de misericórdia no ultrarromantismo. Eu até citei anteriormente que ele começou com o ultrarromantismo, mas ele acabou se desviando para um estilo próprio, né? Então, ele deu esse tiro no ultrarromantismo, porque ele retoma a tradição lírica esquecida, né? Aquela mal compreendida, aquela desprezada, né? Durante a hegemonia romântica. Nós temos o lirismo trovadoresco, que ficou vivo no curso do tempo, né? Dessa poesia lírica amorosa de Camões, né? Ele se inspirou muito também em Camões. Masson Moisés, ele fala até da poesia da sedução, né, que corre no sentimento lírico amoroso, justamente para representar essa característica dele, né? Ele pressupõe sempre um forte idealismo que conduz a mente do João de Deus. Então, ele falou sobre isso, né, para representar esse lírico amoroso. Outro ponto muito importante que Masson Moisés abordou no livro A Literatura através dos Textos, que inclusive posteriormente a gente vai até comentar, é que ele aponta, né, as matrizes da poesia de João de Deus. Que matrizes são essas, Isamara? As chamadas... chamadas não, né? Elas são intituladas ali em 3 partes, né? Que é a trovadoresca, ou também a medieval, né? A camoniana, ou a renascentista, e a garretiana, que também pode ser chamada de romântica. Lembram que eu falei que teve uma parte ali que ele iniciou como ultrarromântico? Então, é essa parte aí também. E por que eu comentei sobre isso, né? Sobre essas matrizes? Porque agora nós vamos analisar alguns poemas, né, do volume Campo de Flores,
que vista evidenciar esses resíduos mediévicos, né? Uma palavra difícil, mediévicos, que é justamente um sinônimo de medieval, né? De trovadoresca. Então aqui nós vamos ver, lembrando que eu não vou ler todos, né? Mas a gente vai ler os trechos que indicam essa característica, né? Mediévica. Iniciaremos com um trecho de Amor. Não vês como eu sigo teus passos, não vês? O cão do mendigo não é mais amigo do dono, talvez. Eu amo-te e sigo teus passos, bem vês. O cão do mendigo não é mais amigo do dono da vez. Outro trecho agora do poema que eu lerei é sobre Saudade, o poema Saudade, de João de Deus. Eu sim te caio e me acolheste, torno-me um raio de luz celeste. Quando se ausenta a boa amiga, que o sustenta e que o abriga. Esse é o que sabe o meu tormento, mal se me cabe aquele alento. Tu és o norte, que me desvias de ir dar à morte todos os dias. É quem eu amo, é quem eu adoro, é por quem eu chamo, é por quem eu choro. Eu quero que vocês percebam bastante atenção nesses trechos desses poemas, que a gente vai comentar tudo posteriormente, tá? Agora nós temos um trechinho de Deliciosa Cruz. Luz de íntima influência, ó fugitiva luz, luz cuja eterna ausência é minha eterna cruz. Converte-me este inferno em azulado céu, ou quebra o laço eterno que a luz me deu. Em cinza, em terra, em nada, meu ser converte a luz, mas sempre amada, deliciosa cruz. Nesses trechos lidos agora, né, de poemas diferentes, a gente consegue perceber claramente que o eu lírico dos poemas de João de Deus, ele acaba se comportando de forma muito semelhante ao eu lírico que é apresentado no Trovador. Porque, por exemplo, no trovadorismo, nós temos uma confissão dolorosa, que ela é colocada lá pelo trovador, que ele tem uma dama que é inacessível, né, aos apelos que ele faz. Ele faz muitas súplicas. E a gente consegue perceber isso nos poemas de João de Deus, né, como no poema Amor, quando ele diz: eu amo-te e sigo teus passos, bem vês. Também no poema Saudade, quando ele fala: é quem eu amo, é quem eu adoro. E no Deliciosa Cruz, né, que foi o último que eu li, mas sempre, sempre amada. Agora nós veremos os versos que mostram como que essa dama, ela é inacessível, né? Essa mulher, ela se mostra inacessível nesses poemas de João de Deus. Quando no poema Amor fala assim: não vês como eu sigo teus passos, não vês? Então é como se ela estivesse ali meio que ignorando ele, né? O fato dele estar ali se implorando por ela e ela simplesmente o ignora. No poema Deliciosa Cruz, quando ele diz assim: ó fugitiva luz, luz cuja eterna ausência é minha eterna cruz. Como se ela estivesse ali fugindo, né? É como se esse eu lírico feminino não desse atenção para ele. É como se fosse um fardo para ele ter que amar ela. Outro ponto que nós percebemos também nesses trechos apresentados, desses poemas, do poema Amor, Saudade, e Deliciosa Cruz, é que a gente percebe que há um sofrimento, né, muito torturante, que é como se ele esperasse um bem que nunca vai chegar, né? É o que eles chamam de a coita de amor. No caso, esse eu poético do Campo de Flores, ele também o sente, né? A gente percebe até no verso de Saudade, quando ele fala: esse é quem sabe o meu tormento e por quem eu choro, né? Do poema Saudade, que a gente percebe um eu lírico que tem consciência do sentimento que ele está vivendo, e é como se ele, né, tivesse na pior e nada desse bem chegar, né?
No poema de Deliciosa Cruz, por exemplo, quando ele diz: luz cuja eterna ausência é minha eterna cruz. Né? É um eu lírico que sofre bastante, sem uma perspectiva aí de algo bom vir logo. E outro ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar para vocês é que a gente percebe que o eu lírico ele é muito fiel à mulher amada que ele retrata no poema. Né? Por exemplo, nesses poemas do João de Deus, ocorre algo semelhante com o que costumam chamar de vassalagem amorosa, trovadoresca. Né? E o que é isso? Né? É quando o trovador ele se dedica única e exclusivamente a uma dama, né? A um eu lírico lá no poema. E que dama é essa? Né? É justamente aquela dama que ele se dirige àqueles elogios que a gente viu anteriormente, né? Que ele elogia, ele faz aquelas súplicas, né? E a mulher não tá nem aí pra ele. Então é como se fosse uma espécie de lealdade amorosa, né? Por mais que ele não seja ali muito bem correspondido, mas ele tá ali, né? Amando só aquela dama. E a gente percebe muito bem nesse trecho de amor, né? Do poema Amor, quando ele diz: o cão do mendigo não é mais amigo do dono da vez. Né? E no poema Deliciosa Cruz, quando diz: ou quebro o laço eterno que a tua luz me deu. Né? Nós percebemos essa lealdade, né, presente do eu lírico, né? Então, por que dessa análise, né? Depois de tudo que eu disse agora, anteriormente, a gente pode perceber que esse imaginário que gira em torno do eu poético no volume Campo de Flores é como se fosse o mesmo imaginário do trovador, do medievo, né? Que nos deu do trovador. Porque esse imaginário, por exemplo, assim, esse imaginário que está presente na obra do João de Deus, esses modos como ele age, como ele pensa, como ele sente, como ele mostra os leitores. Então, isso se assemelha ao imaginário, né, do trovador, do medievo. Agora, muitos estudiosos não conseguem distinguir se essas características foram propositais ou não, né? Se ele se inspirou ali no trovadorismo ou se ele tirou da cabeça dele e aí por coincidência ficou bem parecido, né? Outra coisa que a gente também não pode deixar de lado é que tem muito do trovadorismo dentro do romantismo. Isso é um fato, né? Então, seria muito impertinente dizer que um não tem a ver com o outro. É por isso que eu não gosto tanto dessa ideia de separar cada autor para cada momento, para cada fase, né? Porque é muito relativo. Muitas vezes um autor ele tá em determinada escola, possui tais características de outra. Né? Então você colocar todo mundo ali na sua devida caixinha, às vezes não rola muito não. Voltando aqui para as nossas análises, né? Nós temos aqui uns trechos também do poema Amores, Amores e Desalento, né? De João de Deus, para a gente ainda discutir sobre eles, né? Poema Amores, Amores. Lembrando que é só um trechinho, tá? Não sou eu tão tola que caia em casar. Mulher não é rola que tenha um só par. Eu tenho um moreno, tenho de outra cor, tenho um mais pequeno, tenho um outro maior. Que mal faz um beijo, se apenas o dou. Desfaz-se-me o beijo, e o gosto ficou? Um deles por graça deu-me um, e depois gostei da calacha. Peguei-lhe com dois. Né? Então esse é um trecho do poema Amores, Amores. Veremos agora um trechinho de Desalento, né? Do poema Desalento. Trago uma cisma comigo, não torna o meu terno amigo. Triste de mim, que farei? Cabelo já não te ligo, nunca mais te ligarei.
lá se finou em Castela, vede que desgraça aquela. Olá, munde tem rei, toucas da Serra da Estrela, já nunca mais vos porei. Se um alegre assemelho, ai amigas, sem conselho, nem juízo que farei. Já não me assomo ao espelho, nem jamais o assomarei. Então aqui nós temos o trechinho de desalento, né? Agora nós vamos aqui perceber, depois dessa lida, né, nesses trechos desses poemas, nós percebemos claramente que tem a voz de um eu poético, e esse eu poético, ele é feminino, né? E é exatamente como nas cantigas de amigo, que a gente vê lá no trovadorismo, né? Então o João de Deus, ele projetou nos poemas a alma feminina, né? Ele procurava exaltar esses desejos mais íntimos, ele por meio dessa criação do eu lírico feminino, né, no poema Amores Amores, exemplifica muito bem esse aspecto real e o que é não ideal também, da relação amorosa que é apresentada lá nas cantigas de amigo do trovadorismo, né? Ó, a gente percebe no trecho de Amores Amores. Um deles, por graça, deu-me um beijo e depois gostei da chalaça, paguei-lhe com 2. Ou seja, né, esse amor delicado, ele se consuma, né, nesses amantes, no caso esse homem, essa mulher. Mas a gente percebe que eles se encontram, mas depois eles se separam, né? Essas coisas de poema vai entender o autor, né? Então, pessoal, a partir dessa análise, essa mini análise, né, que a gente acabou de refletir agora sobre ela, né, sobre esses poemas, eu acredito que a gente reforçou essa ideia desse imaginário medieval, né, dessa semelhança que os poemas de João de Deus têm com o trovadorismo, né, apesar de ele ser considerado um autor do romantismo, ele também possui características, né, trouxe para os seus poemas resquícios trovadorescos, né, e daí cabe a importância de ressaltar novamente que nós não devemos intitular fulano é daquela escola, pronto, final, tchau, né, vai ter só aquelas características. Não se engane, tá? Nós encontraremos autores com estilos variados, né? Uma hora ele quer escrever tal qual tá naquela escola, outra hora não. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E até o próximo episódio. Tchau!